Um dia você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar a mão e acorrentá-la à alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se e que companhia nem sempre significa segurança. Olá pessoal, como prometi, hoje será a nossa segunda parte da biografia do magnífico, do expoente, do grande William Shakespeare. Vale ressaltar que Shakespeare não teve muitos estudos. Como foi dito na live anterior, Stratford era um cenário precário e Shakespeare não teve oportunidade de fazer faculdade. Ele teve o palco, o seu instrumento de aprendizagem. Imagine se esse rapaz tivesse feito faculdade. Quando Shakespeare fez 18 anos, ele fez uma coisa que ninguém esperava. Casou-se. É doido. Casou-se com uma mulher chamada Anne. E era uma baita de uma mulher. E o mais surpreendente é que Anne tinha 26 anos. Ou seja, 8 anos a mais do que Shakespeare. Se chegasse aos 40, já era um bagaço. E o bardo casou-se com ela já grávida. Que danadinho, hein? Shakespeare teve 3 filhos. Uma mulher chamada Susanne e os gêmeos Judith e Hannah. O engraçado nisso tudo é que após o nascimento dos gêmeos, o bardo desapareceu. Que caba covarde. Não acredito que Will fez isso. Shakespeare reaparece em Londres, que na época tinha uma população de aproximadamente 200 mil habitantes. Londres era considerada a cidade mais violenta, assustadora, miserável e fedorenta da Inglaterra. Assaltantes, mendigos, uma miséria total na época de Shakespeare. O roteiro turístico de Londres na época de Shakespeare era uma loucura. Incluía caça ao urso, rir dos loucos na praça, futebol, briga de galo, execuções na praça e, claro, o teatro. Na época de Shakespeare existiam trupes de atores que viajavam pelo país apresentando suas peças. Em 1567 ergueram-se um teatro em Londres, o Leão Vermelho. Ele tinha um palco tipo assim, balança mas não cai. Mas o pior é que um ano depois da sua construção caiu mesmo. Só para você ter uma ideia, na época de Shakespeare, um péssimo ator era chicoteado em praça pública para todo mundo ver. Meu Deus, se a mesma lei fosse para a turma de hoje, tinha muitos atores aí. O teatro era o principal meio de entretenimento no período de Shakespeare. Era como se fosse o futebol para o brasileiro. Mas é claro, pessoal, existia também os contra. Sempre vai haver os contra. Eram os puritanos, os fanáticos religiosos da igreja protestante. Eles não queriam deixar as pessoas se divertirem. Abaixo a alegria! Olha só o que diziam os puritanos em relação ao teatro. O teatro torna as pessoas preguiçosas. O teatro pervertia as pessoas. O teatro difundia doenças. O teatro estimula o crime. O teatro tira as pessoas da igreja. Ninguém sabe quando ou por que Will começou a escrever, mas algumas teorias em torno do bardo são bem interessantes. Uma das teorias diz que Will arranjou um trampo no estacionamento do teatro. Era flanelinha de cavalos. Como parte da teoria, supõe-se que Will bateu um lero ali, um papo com um ator, este que ficou encantado com o bardo e o contratou para trabalhar no teatro. Será? A segunda teoria diz que o primeiro emprego de Will no teatro foi de contra-regras. Contra-regras, para quem não sabe, é aquela pessoa que fica anunciando aos atores o seu momento de entrar na peça.
o que completa essa teoria é o fato de, talvez, em um dos momentos, precisou-se de um ator na peça e eis que Will entra. A outra teoria coloca o Will como o substituto do morto em uma peça de teatro. Como eu já falei, existiam na cidade trupes de atores. Estes faziam apresentações pelas cidades, apresentando as suas peças. Em uma dessas trupes, tinha um certo ator que iria fazer o papel de morto em uma peça. Só que o coitado do ator estava ali tomando umas e outras, acabou criando uma confusão antes da peça, levou uma punhalada. A punhalada não vem de hoje não, viu? Eis que surge a necessidade de um ator para interpretar o papel de um morto em uma peça. Adivinha quem é que entra nessa? O Will. O Will faz o papel de morto e ele é ovacionado pelo público. Será que foi daí que o Will se encantou pelo teatro? Ter feito o papel de morto em uma peça? Tá vendo, pessoal? Não existe papéis pequenos. Existe atores comprometidos com qualquer papel.